Samuel, comente aquilo lá que a gente estava conversando sobre a igreja. Edivaldo, eu penso que a Igreja de Cristo tem que se preocupar em combater as desigualdades sociais. Cobrar do governo, seja do âmbito federal, estadual, municipal, políticas públicas que venham minimizar o sofrimento das pessoas, independentemente dessa pessoa confessar a mesma fé do que a minha. No que tange a representatividade no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, nas Assembleias Legislativas e na Câmara dos Deputados, é mais do que justo que qualquer organização, entidade de classe venha ter seus representantes. Porque quem representa verdadeiramente o povo, conforme preconiza a CRFB/88, é o Legislativo. E no âmbito federal, a Câmara dos Deputados. E no âmbito do Senado Federal, eles representam o Estado. E perpendicularmente isso, né, quando eu vejo a fala do pastor Josinélio, que ele diz, né, que quando um justo governa, o povo se alegra, a gente tem que saber compreender em qual aspecto isso está sendo implementado, no aspecto histórico e também numa profecia futura. E é por essas e outras que muitos, ou os principais líderes religiosos, isso independentemente de qual seja a religião, ficaram tornados a se passar a ser cego, porque começaram a defender os seus interesses pessoais e subsidiariamente o povo, né, fiel ali da sua religião, da sua seita, enfim, começaram a ficar cego. E toda pessoa, Edivaldo, e telespectador, pastor Josinélio e meu caro colega Zezinho, toda pessoa que exerce uma condição hierarquicamente superior, onde temos, né, dezenas, centenas, milhares de pessoas, quiçá milhões de pessoas, subalterna a ela pode ser, se tiver dificuldade cognitiva e falta de informação, ser induzida. Então, eu acho que a discussão política que deve pairar dentro das entidades religiosas deve ser um discurso amplo e não genérico para tentar apunhalar ou impor de goela abaixo a nossa religiosidade, a nossa espiritualidade para o efeito ega omnes, ou seja, para todos. Olha, o que eu acho interessante, você percebe que quando você fala de política na igreja, a primeira coisa que vem na cabeça da pessoa é o voto. É assim. A política na igreja, o cara já imagina o pastor pedindo voto. Não é nada disso. Política é muito amplo. É um amplo debate político. Você quer ver uma coisa? A igreja faz um papel social tremendo. A igreja faz um papel social relacionado a pessoas viciadas em drogas, viciadas em alcoolismo, pessoas com baixa renda. A igreja, no geral, faz um papel, a igreja católica faz um papel de nutrição sensacional, nutrindo as crianças que estão com má formação, por falta de alimento, enfim. Olha só, e aí quando a gente fala de política na igreja já vem o voto. Não é nada disso, é por isso que o Samuel falou uma coisa aqui, que quando a pessoa está acima de alguém ou tem alguém sob os seus cuidados, sobre a sua orientação, a pessoa é levada a fazer. Engana-se quem acha que na igreja as pessoas estão todo mundo ali debaixo do que o pastor fala. Não é verdade. Não é verdade. Cada um tem a sua opinião. É por isso que a gente tem que abrir esse leque, abrir esse debate. Eu sei que tem pessoas que estão dizendo, mas por que falar isso na televisão? Para que entrar nesse debate? A gente precisa debater isso para deixar claro. Eu já vi, por exemplo, pastor indicar um candidato e a igreja todo mundo contra. Votar todo mundo contra. Eu já vi, por exemplo, a igreja fazer o palanque político no altar. Eu já vi isso. Você quer ver uma coisa? Teve um padre um dia desse aí, que ele gravou um vídeo falando, me parece que foi até do ex-presidente Lula, ele falando cada coisa que todo mundo tem vontade de falar, mas ninguém tem coragem. Ele falou no púlpito, falou dentro da igreja. Então, esse debate tem que ser ampliado, ele tem... Viu, Zezinho? Eu acho que trazer isso aqui à tona é muito importante para a gente abrir a mente das pessoas. Quando fala política na igreja, não vem o voto, não é isso. Política é muito amplo, como disse aqui o Samuel. Olha, Edivaldo, teve pastores aí, até amigo nosso, que eu não vou aqui revelar, que ele disse que ensinava como é que... Ele no altar, como é que ensinando o voto impresso auditável. Como? Tá certinho nada. Isso nada. Isso aí é ser. Isso é ser. Ensinado. Agorinha podia fazer o debate, o Zezinho agora já não pode mais, eu não entendo nada. Quem? Não. Você vai ensinar onde o debate quer público. dizer que agora dentro da nave, você induzir
Isso não é... Se você é pastor, padre, e ensinou a sua ovelha sobre o voto impresso, parabéns para você. Eu repudio, na verdade, é o seguinte, eu repudio, é opinião. Porque porque é o seguinte, a igreja, o altar, ele é santo. O altar e a política é onde profana? A unção está no altar. Então, você misturar política pública no altar é algo que não agrada aquilo que Jesus ensinou. Jesus não foi no templo, quando ele repudiou, foi aqueles homens que eram mercadores, que estavam vendendo religião, vendendo indulgência dentro do templo, que Jerusalém, ali, 20% da população vendia religião. E é o que a gente vê hoje também. Samuel, olha, pessoal, nós temos pessoas muito capacitadas dentro das igrejas, seja ela evangélica, católica, da Umbanda, do espiritismo, né? As pessoas que não confessam nenhuma fé, são ateus. Agora, o que a gente precisa compreender aqui minuciosamente é que a política pública é a que deve ser cobrada pelas instituições. Observemos bem, pessoal, parece até ser redundante, a gente vem todos os dias aqui quase e repetir, mas nós temos 118 milhões de brasileiros e brasileiras com insegurança alimentar. Num país onde somos o terceiro maior exportador, o terceiro maior produtor de alimento e o maior exportador. Você viu alguma entidade religiosa, independente de qual seja ela, A, B, X, Y, Z, escreveu uma carta conjunta repudiando a política equivocada do atual governo? A gente não vê. Então, a gente precisa saber o que é que está sendo debatido nessa pauta. Agora, as instituições religiosas se organizar fora da nave do templo e tentar colocar seus representantes para defender as suas bandeiras, é totalmente válido numa democracia. Agora, o que a gente não pode fazer é confundir o conceito de política com a velha política que tornou-se, nos dias contemporâneos, a conhecida politicagem. Gente, olha bem, a Bíblia é sagrada. Não é um livro que vai te ensinar a viver no céu. A Bíblia sagrada vai te ensinar a viver na terra. Relacionamento. A Bíblia te ensina a ser pai, a Bíblia te ensina a ser mãe, te ensina a ser esposa, te ensina a ser marido, te ensina a ser patrão, te ensina a ser empregado. A Bíblia trata dos relacionamentos comuns. Meu Deus, e o que é política? Dizer que política é profana é um absurdo. Profana é a irresponsabilidade que a igreja teve a vida inteira de não instruir suas ovelhas, seus membros, a importância que tem o voto, a importância que tem a política. Educação política tem que ser ensinada para os menininhos pequenos. Parabéns, pastor. Tanto na escola, tanto na escola, e assim como na igreja. Tem que ser educado sobre política. Veja bem o que eu vou te dizer. O ano passado foi aprovado pelo parlamento da França o aborto. No mesmo dia que foi aprovado o parlamento da França o aborto, os Estados Unidos, outro país, comemorou com sacrifício na Igreja Satânica Americana o fato de ter sido aprovado no parlamento satânico o aborto. Veja, o Ministério Público e a Polícia Federal. Pessoal, só um minutinho, pastor Josnélio. Deixa eu só concluir. Você não pode fazer essas analogias aí pitorescas, porque senão o povo de casa vai ficar achando que aqui no Brasil a gente vai aceitar isso com fatalidade. Você é a favor do aborto? Você é? Sim, se as pessoas são a favor, beleza. Quem cria lei a favor ou contra o aborto é as pessoas que colocaram no parlamento, meu amigo. Então, se hoje nós não instruirmos o nosso povo sobre o que é ideologia de gênero e ignorar isso e não falar de política... Você acha que o povo evangélico é a maioria no Brasil? Hoje ainda não somos, mas então pronto, pessoal, que vai deliberar a maioria. E o povo evangélico que você está falando... A coisa de não posso falar essa... O Edivaldo e o pastor José são pessoas bem intencionadas, mas são minoria. O parlamento é isso. Quer dizer que nós somos minoria, não tem expressão. Quer dizer, então, que pastor, padre, não serve para nada. Pastor Josnélio, isso é bacharel em direito, gente, deveria saber que qualquer coisa... Agora você quer ver o que é absurdo? O STF vai se manifestar. Agora, o que a gente não pode, pessoal, é evocar uma bandeira. Exemplo, o que o Marco Feliciano fez pelo povo de Deus ao longo desses anos na Câmara dos Deputados? Esquece o negócio de cura gay. Falar ou não me fala coisa de forma objetiva. Na hora do Samuel falar, eu qualquer parlamentar, o Edivaldo, com 2 anos de deputado estadual, fez 100 vezes mais do que o Marco Feliciano. O Takayama é o deputado federal da igreja que mais faltou, gente.
Vamos parar com isso aí. Vamos Eles têm lá. que induzir, pessoal, vamos Posso colocar pessoas continuar? diferentes, vamos. Mas não coloque esses políticos antigos, não. Silas Malafaia, qual é o interesse dele? É de vender livro, de vender sofisma. Sila Malafaia nunca foi candidato. Nunca. Lógico E que tem uma faz associação política que na dá mais dinheiro igreja. que ser o mandato. Vamos ô, lá, pastor. Ok,